Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11h36, hoje é 10 de março. Vamos agora ao nosso cardápio de hoje. Confirmado há pouco o primeiro caso de coronavírus aqui no estado. Em instantes vamos mostrar em que cidade está este paciente. Bandidos trapalhões. Por que estes criminosos não conseguiram fugir com o cofre da lotérica? Isso foi aqui em Porto Alegre. Clima tenso na zona sul da capital, guerra entre facções criminosas coloca em risco a vida da comunidade na Restinga. Áudios com ameaças aos moradores estão sendo investigados. Pô, vocês deram sorte que nós com o peixe. Ei, não quisemos dar tiro cada das crianças, irmão. Tinha mais de 50 crianças. Respeitar as crianças. O alvará é pra matar todo mundo. Racismo no futebol gaúcho. Atleta do Caxias é vítima de preconceito em Ijuí. Colegas de time se revoltam com as ofensas. Infelizmente, o mundo está cheio dessas pessoas boçais, entendeu? E que tem falta de inteligência. O SBT Rio Grande e a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Atenção, vamos ao vivo ao Palácio Piratini. Informações, entrevista coletiva nesse momento sobre o primeiro caso de coronavírus do Rio Grande do Sul. Fala o governador Eduardo Leite. Para não transmitir e não fazer esse vírus, eventualmente, que possa circular, que sequer algumas pessoas saberão que terão contraído, porque não perceberão alterações de saúde significativas, mas que poderá, com elas tendo o vírus, ser transmitido para uma pessoa que, eventualmente, com uma debilidade de saúde, possa ter alguma complicação. E aí, para essas pessoas, há toda a retaguarda hospitalar, toda a estrutura, né, já planejada, de um plano de contingência do Estado do Rio Grande do Sul, para o qual nós nos preparamos para poder dar o devido atendimento a essas pessoas. Isso que é importante ser frisado. Última pergunta, pessoal. Oi, bom dia. Gostaria só de confirmar se o teste foi feito aqui no estado dele, né? Prova e contraprova. Se o Conceição segue sendo o hospital referência, né, nesses casos, e se tem o caso de Canela, se ele pode vir a se confirmar também. Eu vou pedir até a Rosane do LACEN que possa vir junto aqui na frente, Rosane, por favor, que é a nossa responsável pelo Laboratório Central do Nós Estado. Estamos acompanhando a entrevista coletiva a respeito do primeiro caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. É um morador de Campo Bom. Esse exame foi realizado pela nossa colega acompanhar Tatiana, o que diz ali, agora. a chefe da seção da virologia. Ele foi realizado aqui. Após o treinamento, então, não precisa mais a contraprova, tá? O nosso resultado já é validado, né? Então ele já é definitivo e oficial. E esse caso de Canela, não temos assim especificamente nenhum dado, tá? Hoje vai ser rodado mais vários testes que chegaram, né, no final da tarde de ontem, início hoje durante o dia, e se ele estiver, ele vai ser descartado dentro do nosso padrão ou comunicado pelo COI, pelos boletins epidemiológicos diários. Por favor. Só para complementar a pergunta da colega, quanto aos hospitais, dependendo do nível de atenção em que a gente se encontre, vai agregando um número maior de hospitais. Nesse momento, no nível 1, a gente tem 5 hospitais, Conceição, de retaguarda, Conceição, Hospital de Clínicas, Hospital Universitário de Canoas, né? O Hospital de Novo Hamburgo e o Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo. À medida que a gente passe para um outro nível de atenção, vai haver uma descentralização para todas as macro-regionais, onde todos os locais terão um hospital de acesso diretamente para poder direcionar os seus pacientes em caso de gravidade. Apenas gostaria também aqui de que pudesse se manifestar o Diego, que é o nosso presidente do COSENS, dos Conselhos de Secretários Municipais de Saúde, tendo em vista que é muito importante também a mobilização nas secretarias municipais de saúde em relação a esse tema. Bom, dizer que nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, né? Secretária Arita, governadora, é importante essa troca de experiência. Os municípios estão preparados, governador, para esse momento que chega o coronavírus.
Nós estamos em sinergia, como o senhor disse, com o Estado, junto ao Ministério, e todas as equipes estão preparadas para absorver essas pessoas que são casos suspeitos, que depois podem evoluir para confirmados. Então, os municípios têm sido monitorados dia a dia e capacitados através da Secretaria de Estado. Estaremos amanhã aí com mais de 300 secretários aqui em Porto Alegre, também para afinar essa conversa nesse momento em que se confirma o primeiro caso no Rio Grande do Sul, para que eles voltem lá para os seus municípios ajustados. Muito bem, encerrando a entrevista coletiva no Palácio Piratini. Eu vou resumir rapidamente, eu tenho tempo para isso, para resumir, para você que nos acompanha, para a gente entender o que foi dito agora no Palácio Piratini pelo governador do estado, Eduardo Leite. Também estava ali junto à secretária de Saúde do estado, a Sarita Bergman. Uma informação importante. Primeira coisa, não há necessidade de pânico. Há necessidade sim da higiene. Espirra, né, no cotovelo, não espirrar na mão, não tossir próximo às pessoas. Isso é básico. Lavar as mãos com água e sabão cuidadosamente é o mesmo efeito do uso do álcool gel. Isto é dito por médicos. Então, são dicas básicas que foram reforçadas nesse momento no Palácio Piratini. O que mais foi dito e é extremamente importante a respeito deste paciente de Campo Bom. É um homem de 60 anos, voltou em fevereiro de uma viagem da Itália, exatamente da região da Lombardia, que é a região mais afetada nesse momento lá na Itália. Esta pessoa estava com sintomas leves já durante a viagem. Quando ele chegou, ele já colocou a máscara para evitar que passasse, enfim, para outras pessoas. Ele chegou com tosse, chegou com um pouco de febre também. O que ele foi orientado? Ele buscou um posto de atendimento e foi orientado para ele, a partir do momento que ele disse que tinha vindo da Itália, que tomasse xarope, porque ele estava com tosse e um pouco de febre. Imediatamente ele foi levado para isolamento na própria casa onde ele está até agora. Ele está bem de saúde, nenhum familiar dele está com sintomas da doença, mas de qualquer forma a Secretaria da Saúde está acompanhando e ele está tendo uma evolução positiva. Ou seja, é um paciente que tomou aquelas medidas básicas. Se protegeu. Nós mostramos ontem o caso da jornalista Daniela Poli, que estava na Itália, chegou há 2 dias da Itália e ela está neste momento junto com o marido Alessandro dentro de casa num período de quarentena, que a gente chama um período de quarentena, não significa 40 dias, mas são cerca de 2 semanas, um período que fica resguardado para evitar, portanto, né, se eles estiverem com vírus, evitar que passe para outras pessoas. Então, o que acontece desta vez com relação ao coronavírus, o novo coronavírus, diferente do H1N1. Como lá em dezembro a China já apresentou casos da doença, imediatamente o Rio Grande do Sul, como outros estados do Brasil, tomou medidas extremamente importantes. E por isso a gente ouviu aí o chamado COI, que é os Centros de Operação de Emergências, Centros de Operações de Emergências, no singular, Centro de Operação de Emergência. Ou seja, é um centro criado pelo governo do estado que está articulando todas as medidas necessárias para divulgar a respeito da doença e principalmente monitorar e criar os locais que são referência. Já foram citados, alguns deles nós temos aí, né, que é o hospital, o nosso de pronto-socorro, tem o Vila Nova, tem o Clínicas, pronto-socorro não, é o Clínicas, o Vila Nova, o Hospital Pronto-Socorro em Canoas, tem na região de Passo Fundo também, daqui a pouco a gente vai dar a listagem completa. Mas diferente do H1N1, quando surgiu anos atrás, desta vez o governo já está preparado para que, como nós acompanhamos na entrevista coletiva, a partir do primeiro caso até o número de 100 casos é um tipo de nível. E a partir de 100 casos, então, já passa para o nível 2. O governo do estado já está preparado para todos os níveis. Então, portanto, não há nenhuma preocupação nesse momento do que se refere ao preparo. Tá? E então, o que é mais importante? Que as pessoas tenham aquele cuidado básico de higiene, a etiqueta, né, do espirro, a etiqueta do momento de tossir. Nós vamos seguir com as informações aqui no SBT Rio Grande e daqui a pouco a gente volta com outras informações, justamente para esclarecer. Nós estamos acompanhando aí imagens da Itália, tem uma notícia nova que chegou agora há pouco da Itália. Neste momento, pela primeira vez na história, o país inteiro, a Itália, né, está em quarentena, ou seja, só sai de casa quem justificar que precisa sair. Antes eram algumas regiões, a região da Lombardia e alguns outros estados. Agora, toda a Itália está em quarentena.
durante o SBT Rio Grande. A gente vai continuar acompanhando e trazendo informações ao vivo. Nós vamos tentar conversar, inclusive, com um morador da Itália, que tem detalhes a respeito da circulação de pessoas no dia de hoje lá. Então, continue com a gente, que em seguida a gente traz mais detalhes. São 60 milhões de pessoas atingidas que só saem de casa se justificarem. Eu estava ontem vendo informações com a nossa colega, a Daniela Poli. Ela disse que casamentos foram suspensos. A circulação em metrôs, até ontem pelo menos, só podia fazer com vendas restritas de passagem, porque as pessoas têm que estar a 1 metro de distância das outras. São 9 mil casos, né, confirmados lá na Itália. Portanto, são cuidados. Eu perguntei, mas por que a Itália vem tendo todos esses casos? Não há uma resposta a respeito disso. Talvez até porque eles estejam num controle muito rigoroso. O importante é que, neste momento, a Itália inteira... Olha, quem vai viajar para a Itália é importante se informar, porque é uma notícia que chegou agora há pouco. O país inteiro em quarentena. As pessoas não podem sair de casa. Se sair de casa, tem que ter justificativa. Tem ruas que estavam proibidas, o comércio, restaurantes, proibido de abrir. Se tu fosse comprar no restaurante, tu tinha que comprar e ir para casa. Não podia comer no restaurante, a não ser que ficasse a mais de 1 metro de distância de outra pessoa. Então, o que acontece? Se o dono do restaurante abrir, né, desobedecer uma ordem, ele poderia receber uma ordem de fechar para a vida inteira. Nunca mais ele pode ter um restaurante aberto. Então, vejam como a coisa é muito rigorosa, mas o importante não é para assustar ninguém. Neste caso do novo coronavírus, é um vírus que ele tem uma transmissão muito rápida, né? O índice de mortalidade ele é menor que o H1N1, mas de qualquer forma, ele é um vírus novo, é um vírus que atinge pessoas de mais idade e também crianças, e não existe ainda uma vacina contra ele. Então, são precauções extremamente necessárias para se barrar a evolução desse vírus. Por isso, os cuidados extremamente importantes e que vocês que nos acompanham nesse momento também têm que ter. Higiene das mãos, passar álcool gel, lavar com água e sabão também. Crianças e idosos, atenção, familiares, crianças e idosos que nos acompanham. Não se assustem, mas tenham muito cuidado. A higiene, pessoal, das mãos é extremamente importante. É um vírus que ele não está no ar. Ele está no contato, por isso é importante o espirro, né? Quem vai tossir tem que ter cuidado, nada de tossir na mão. Se não tiver um papel, acho que todo mundo tinha que andar com papel no bolso. Tá? Quando lavar as mãos, também não é passar correndo, né, a mão debaixo d'água. Pega o sabão, lava bem. Quem tem aliança, retira a aliança, o anel, alguma joia, retire, lave junto, isso é importante, tem que deslocar a aliança do dedo, o anel, lave com as mãos, né? Lave bem as mãos com o sabão, passe embaixo da água, ou então a mesma coisa com álcool gel, tira a aliança, passa um pouco de álcool gel. Parece bobagem isso, mas não é. É o que está sendo orientado por todas as autoridades da área da saúde. São pequenos cuidados que vocês nos acompanham, a gente está aí com o início das aulas e os professores têm trabalhado em cima disso e é muito importante que a gente divulgue, porque são pequenos cuidados que a gente deve ter e que pode, né, evitar a chegada em maior quantidade desse vírus ao Rio Grande do Sul. Então esse é um pedido e uma orientação que a gente faz para que todo mundo tenha esse cuidado básico. Primeiro, no bolso, papel higiênico enrolado mesmo, põe no bolso, né, para ter esse cuidado simples, né? Tossir, se precisar, ou mesmo espirrar, né, no braço, para evitar o contato da saliva com outras pessoas. Esse é o que, de fato, ele transmite. Nós temos, antes da gente... Daqui a pouco a gente vai conversar com a secretária de Saúde do Estado, a secretária Sarita Bertmann. Ela já está se posicionando, fiquem aí porque a gente vai ouvir. Mas antes, eu quero chamar a atenção... Opa, deixa eu pegar meu telefone aqui. Deixa eu chamar a atenção para essa imagem aqui. Um flagrante de homicídio em Butiá, na região carbonífera. Quem tem os detalhes é ele, Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, 2 homens e um adolescente participaram desta ação aí, ó. Nas imagens, a vítima, identificada como Dairon, de 24 anos, é derrubada no chão pelo menor de idade. Um que está aparecendo aí nesta imagem, responsável, um dos responsáveis, pelo menos, pela agressão. A vítima é agredida com chutes e também é baleada com pelo menos 11 tiros, André. 11!
Após o crime, a Polícia Civil e a Brigada Militar conseguiram deter os suspeitos. Com eles foram apreendidos uma pistola e um revólver calibre 38. Os homens foram encaminhados ao presídio central e o adolescente ao DECA. A internação já foi pedida pelo Ministério Público. Havia, segundo testemunhas, uma rixa por causa do tráfico de drogas e também o Dairon teria tido participação na morte da mãe de um dos atiradores. Portanto, a confusão é bastante grande. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, no centro de Butiá. Vou te interromper, daqui a pouco voltamos a esse assunto, porque agora eu quero conversar com a secretária de Estado da Saúde, Arita Bergman, está no Palácio Piratini. Nós tivemos agora confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. É um homem de 60 anos da cidade de Campo Bom. O colega Guilherme Fadanelli está lá e nos traz outras informações. Olá, bom dia, Guilherme. Oi, André, bom dia a todos. Pois é, esse caso, André, só trazendo mais alguns detalhes, então é um homem de 60 anos, ele viajou para Milão entre os dias 16 e 23 de fevereiro. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 29 de fevereiro, ele foi atendido numa clínica privada de Novo Hamburgo no dia 1º de março e desde então fez a coleta do material para o exame e vem sendo monitorado pela vigilância epidemiológica. Mas eu já vou conversar agora com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, porque ela tem pouquinho tempo para conversar aqui conosco, mas já para pedir, secretária, nessa coletiva agora pela manhã foi enfatizado bastante que não há motivo para alarme e que o Estado tem sim um plano pronto para combater o coronavírus. Agora, então, queria que a senhora explicasse que a gente entrou então no nível 1 nesse plano de combate, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, no nosso plano estadual de contingência, no momento em que se confirma o primeiro caso, de 1 a 100, a gente passa a estar no nível 1. O nível 1 significa que temos que também ter, e temos no estado do Rio Grande do Sul, preparada a retaguarda hospitalar, se for o caso. Mas a maioria dos casos suspeitos deu negativo, é importante que se diga isso, né? É importante que se diga que o nosso laboratório estadual já está fazendo análise para o diagnóstico do coronavírus e as evidências científicas têm demonstrado, né, que o número de necessidade de casos para internação não é tão grande, mas se houver, estamos preparados e queremos chamar a atenção mais uma vez da importância da tentativa que estamos fazendo da contenção, então que a população também pode ajudar nos cuidados para prevenção, né, do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Lavando as mãos, com a etiqueta respiratória, evitando contatos com pessoas suspeitas. A nossa rede municipal está vigilante junto com a nossa equipe para dar todas as orientações necessárias. Secretário André, no estúdio tem uma pergunta, já repasso para a senhora. Nós estamos acompanhando aqui, só contextualizando antes da pergunta, a gente está mostrando imagens, inclusive dentro do Transurb, alguns cuidados essenciais. A informação que a gente tem é que esse vírus, ele sobrevive por cerca de 1 hora, tá? Cerca de 1 hora, o novo coronavírus. Por isso a importância, né, da etiqueta respiratória. Dias atrás, quando se teve outras notícias do coronavírus no Brasil, o presidente Bolsonaro falou a respeito do chimarrão. E a secretária até então disse que ainda não havia necessidade de se evitar as rodas de chimarrão. Aí a minha pergunta, Fadanelli, o que ela pensa hoje sobre a roda de chimarrão? Vamos cancelar a roda de chimarrão? Secretário, o André pede lá do estúdio, como é que fica a questão da roda de chimarrão? Agora, com esse primeiro caso aqui no estado, se cancela a roda de chimarrão? Bom, em primeiro lugar, a roda de chimarrão pode ser um meio de contaminação, né? Porque a bomba passa, né, de pessoa a pessoa. Agora, essa decisão, né, da população de evitar, né, o compartilhamento é uma decisão individual, mas nós recomendamos que tome cuidado, né? Principalmente não só para esse vírus, mas como qualquer outro vírus gripal, que as pessoas evitem compartilhar, né, objetos, entre eles o chimarrão.
Secretária, uma última pergunta. A senhora falou sobre essa questão dos municípios estão integrados ao Estado, também ao Ministério da Saúde. Qual é a recomendação para as pessoas? Porque a gente sabe que não é qualquer sintoma que já tem que correr procurar, né? Para não ter essa correria para unidades básicas de saúde, até para hospitais, né? Provocando aí daqui a pouco um caos, muita gente assustada. Explica para a gente de uma forma muito simples quando procurar o atendimento, em que casos procurar esse atendimento. Bom, nós orientamos os municípios que definam qual a unidade de saúde que será referência para possíveis casos suspeitos. É isso que tem que ficar muito claro. Hoje, quais são os casos suspeitos? Pessoas que tenham viajado nos últimos 14 dias para um dos países em que já há casos confirmados com transmissão local. Então, o cuidado é com essas pessoas, como foi o caso específico que hoje anunciamos que deu positivo. Os quadros, de um modo geral, de gripes, né, as pessoas só vão procurar uma unidade de saúde quando realmente tiverem necessidade, até para evitar uma aglomeração. Não há necessidade de sair correndo, a população tem que se tranquilizar, porque o foco é observar viajantes, seus contatos e, se tiver caso confirmado, observar as pessoas que convivem com este caso que deu positivo. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio Grande. Obrigado. Lembrando, André, inclusive que nesse caso de Campo Bom, os familiares não tiveram contaminação pelo vírus. Daqui a pouco eu volto com mais informações, trazendo aí mais notícias dessa coletiva de hoje. Sim, nós vamos continuar durante o SBT Rio Grande, todas as notícias, temos reportagem, nós vamos até 1h trazendo informação para vocês. Me chamou a atenção que a secretária ainda está em cima do muro a respeito do chimarrão. Né? Dias atrás ela também disse que ainda era um exagero, agora ela já está um pouquinho, e eu falo isso por quê? Porque o próprio governador do estado disse há pouco que a gente deve sim evitar a roda de chimarrão. Daqui a pouco voltamos a falar nesse assunto do novo coronavírus. Repito, o primeiro caso confirmado em Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. 30 graus é a temperatura nesse momento, se prepare para o calor, 11h58 agora. Chegou a hora do esporte. Cadê o Glauco Paza? Oi, Glauco Paza. Onde está Glauco Paza? Chuta daí, Glauco. Tudo bem, Glauco? Nós temos hoje uma notícia duas notícias extremamente importantes. Na questão lá do Ronaldinho, que vai permanecer preso, ele e o irmão, não receberam a prisão domiciliar. Mas o caso que mais chama a atenção de racismo, o que aconteceu no jogo de ontem à noite pelo Campeonato Gaúcho, Glauco, lá em Ijuí. Pois é, André, a gente vai falar de esporte e isso remete ao que? A alegria do esporte, mas nem sempre é assim. Infelizmente, estamos em 2020 e mais um caso de injúria racial, André. Aconteceu pelo Campeonato Gaúcho no jogo de ontem entre São Luís de Ijuí e o Caxias. A vítima dessa vez foi o Tilica, atacante do Caxias, que diz que sofreu injúrias por parte da torcida do São Luís. A gente vai ver agora se o Tilica está na nossa escuta. Tilica, nos ouve? Sim. Tudo bem, Tilica? Boa tarde. Pode nos contar como é que foi aquele momento que aconteceu? Foi praticamente no encerramento da partida, né, Tilica? Que aconteceram aqueles atos? Sim, foi a hora que eu fui substituído, que eu vim andando na lateral. Daí, quando eu cheguei atrás do gol, aí tinha um torcedor que me elogiou, falou, Tilica, você corre muito, até acenei assim, meio que tipo, obrigado. Daí, quando eu tava chegando atrás da goleira, aí eles já começaram a me cuspir, xingar. Aí eu peguei até uma garrafa assim pra tacar água assim, meio que fingi, aí deixei a garrafa, aí quando eu tava quase chegando no banco, aí teve um senhor lá que foi e me chamou de preto, essas coisas. Aí eu fui, não aceitei, eu fui pra cima, chutei até a tela. Aí meus companheiros viu aquilo ali também, veio pra cima. Aí foi a hora que começou ali a confusão, aí o Lacerda veio, me abraçou, me levou até o banco. Aí depois o árbitro veio conversar comigo para tentar identificar o torcedor, lá, o torcedor.
Daí eu não consegui mais porque eles já tinham tirado ele ali do estádio. Bom, uma coisa a gente tem que deixar bem claro, né? O árbitro interrompeu a partida. O Jeremias está com a gente também nesse bate-papo aqui, né, André? O árbitro da partida interrompeu a partida, aliás, como é determinado, inclusive, pela norma da FIFA, né? Para tentar, inclusive, identificar, né? Agora, o Tilica, queria te perguntar, tem mais de uma testemunha, não só você viu que alguém estava te chamando de macaco. O João Paulo e pelo menos o quarto árbitro, tanto que a partida foi paralisada. Eu te pergunto, você vai fazer um boletim de ocorrência? Por que você não fez ainda o boletim de ocorrência? Eu não fiz o boletim de ocorrência porque eu conversei ontem com o presidente, daí para ver o que vai ser melhor. Aí eu vou ver, porque agora nós estamos de folga. Daí eu vou conversar com ele depois para nós tentar fazer esse boletim de ocorrência aí. Mas ele já foi identificado, Tilica? O rapaz? Não foi identificado. Só uma parte aqui, André. O Glauco até pode me ajudar, que certamente ele já foi lá. Eu estive no estádio 19 de outubro, lá em Ijuí, onde aconteceu esse jogo. O estádio não é grande. E Ijuí faz parte da colmeia do trabalho, mas, gente, dá para identificar. É verdade. Dá para identificar. Até porque as pessoas se conhecem, não, né? Não tem câmeras lá? Não tem? Não, eu não tenho câmeras informação. Não tem câmeras. É um estádio pequeno. E a torcida parece que aprontou pro lado de fora também. Teve briga, né? Depois teve confusão, quer dizer, o negócio se estendeu. O que é um perigo num estádio pequeno. O São Luís está lutando contra o rebaixamento, muito provavelmente vai cair de divisão, mas isso não justifica depredar carro de jogador do próprio clube e muito menos o racismo que foi cometido contra o Tilica. Ô Tilica, tu é formado no Grêmio, então tu conhece o interior do Rio Grande do Sul. Esse episódio que aconteceu contigo, ele já aconteceu antes ou esse é o episódio mais forte de racismo, de discriminação que tu, como jogador de futebol, já viveu? Isso nunca aconteceu comigo, não no futebol, mas tipo em restaurantes, em loja de roupa já aconteceu, mas no futebol é a primeira vez. É bastante forte, porque nunca tinha acontecido isso comigo no futebol, né? É uma coisa muito chata que todo mundo vê, que tá passando direto na TV, que aconteceu com outros jogadores, não só no futebol, acontece com as outras pessoas também que trabalham. Eu só espero que essas pessoas não possam fazer mais isso, porque isso é muito ruim para nós. Eu queria, Ô Tilica, o André, eu queria que tu relatasse, porque assim, tu ficasse muito emocionado, né? Tu ficasse extremamente emocionado e tocado com essa atitude. E eu queria assim que tu falasse com o teu coração agora para as pessoas, como que isto te tocou? Porque foi num momento ali de esporte, né? Sempre é um momento que é para ser um momento de alegria, e eles vieram com uma palavra dessas para te atingir, né? Para te humilhar. E eu queria que tu relatasse exatamente esse momento pra gente. Eu espero que essas pessoas não possam mais fazer isso, porque isso é muito forte, eu acho que é muito chato, porque eu tô ali só pra jogar bola, jogar futebol, pra mostrar o espetáculo pra eles, porque mesmo eles sendo da outra torcida, nós estamos ali no campo pra mostrar o espetáculo. Que essas pessoas covardes ficam xingando nós assim, porque eu vim aqui falar porque isso não pode ocorrer mais, porque nós somos todos iguais e... Deveria ser assim, pelo menos, né, Tilica? Deveria ser assim, né? O Tilica ficou muito tocado realmente, e não foi só ele, não. Inclusive colegas. A gente quer chamar a atenção para a declaração do João Paulo, que é atacante do Caxias, o que ele falou a respeito desta injúria racial, deste episódio aí. Veja aí. Eu acho que isso é revoltante, porque pelo simples fato dele ter que respeitar o Tilica, pelo Tilica ser um ser humano, ser uma pessoa do bem, que está fazendo o trabalho dele. Mas, infelizmente, o mundo está cheio dessas pessoas boçais, entendeu? E que tem falta de inteligência. Quando eu saí da minha casa, meu pai me falou que eu tinha que ser 3 vezes melhor para eu chegar em algum lugar, pelo simples fato de eu ser negro.
Olha só André, a declaração, hein? Glauco, só me permita. Tilica, eu quero voltar aí nessa parte do registrar o boletim de ocorrência. Você relatou que conversou com o presidente do Caxias. O que o presidente do Caxias te disse? A gente sabe que no futebol, por vezes, existe até uma hipocrisia de apoiar, muita gente se manifesta, mas na hora em que o jogador ou o alvo do racismo ele está muito abalado, esse apoio não vai para frente. O que o Caxias te disse? O que o presidente do Caxias te disse? Primeiramente ele disse para não ficar tranquilo, que nós íamos resolver isso da melhor maneira, porque isso não pode ocorrer em qualquer outro lugar. Aí eu deixei, falei tranquilo, aí vamos voltar, viagem, ver tudo certinho, sentar e ver o que nós podemos fazer de melhor para você. Tá bem. Tilica, só a minha pergunta assim, ó, durante a partida, tu chegasse a ouvir alguma manifestação de torcedores ou foi no momento da tua saída que tu te aproximasse deles? Não, durante a partida nada, só foi na hora que eu saí mesmo ali que ele foi e me ofendeu. Tá, e aí ele te ofendeu e tu conseguiu ver ele na arquibancada. Identifica e apontou para ele, mas aí nesse momento ele saiu correndo. Eu consegui identificar ele, até meus companheiros também identificou ele lá do banco. Uhum. Só que na hora que daí dá confusão, aí eu fui pro banco, porque me abraçaram para me levar. Daí quando o árbitro foi ele me chamou para conversar com o capitão da brigada, para mim apontar o moço lá, só que ele já tinha ido embora já. Mas olha só, muitas pessoas viram. Né? Claro que viram. E aí isso é omissão. Então essas pessoas têm que indicar e apontar sim quem foi a pessoa que gritou isso para ele. Com certeza. Aí tem um outro detalhe. Eu conversei agora pela manhã com pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. O São Luís será denunciado. Tá? Estamos aguardando a divulgação da súmula, que é o documento oficial da partida. O São Luís será denunciado, mas como foi uma pessoa, e o Tilica pode até nos confirmar, foi um indivíduo e não um grupo, o São Luís vai ser denunciado num artigo que é só multa. Tá. Tilica, olha, um abraço forte para ti, firme, tá bem? Força, muita força. Força, vamos passar por essa etapa. E a gente te deseja cada vez mais sucesso, mas a gente vai ter que penalizar. Essa pessoa tem que ser penalizada, o clube, enfim. Nós vamos continuar acompanhando. Um grande abraço a ti, né, Glauco? Claro, Glauco claro. E Jeremias. Muito obrigado por você estar me apoiando nesse momento e agradecer também todas as mensagens que todo mundo mandou para mim de apoio. Grande abraço, Tilica. Obrigado pela entrevista. Essa é a grande notícia. Tchau. De que as pessoas estão se posicionando em favor do Tilica. Porque antes havia uma coisa assim, sabe, André? Que pena, mas não se posiciona. Não, tem que e a gente tem que tratar como tá? Só vou fazer uma outra parte. Não é injúria racial, é racismo. Porque não tem ninguém preso no Brasil por causa de racismo. E tem que ser categorizado como racismo. Vamos continuar falando daqui a pouco sobre isso, né? Contigo, Jeremias, contigo, Glauco. E vamos falar também sobre o Ronaldinho, que vai continuar preso. Não é nem domiciliar, vai continuar lá na prisão, que era um local que era do Exército. E daqui a pouco tem novidades sobre este caso aí também. Em seguida, com esses dois. Cadê a buzina? Pra que essa moto? Deu certo hoje. Nem vou tentar de novo, porque não. Até daqui a pouco, vai lá. Até mais. Vamos mudar de assunto agora, porque a gente está cheio de informação até 1h da tarde. SBT Rio Grande com muita informação para você. E atenção, porque bandidos assaltaram uma lotérica. Foi essa madrugada aqui na zona norte da capital. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram levar o cofre. O cofre ficou caído no meio da rua. O que impediu o sucesso dos criminosos, sabe o que foi? O sistema de segurança que tinha ali no local. Os detalhes a gente te conta agora na tela. A tentativa frustrada durou cerca de 13 minutos. Por volta das 3 horas da madrugada de hoje, 4 criminosos com os rostos cobertos invadiram essa lotérica no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Um quinto bandido deu cobertura num veículo. Os assaltantes arrastam o cofre para fora do estabelecimento. A lotérica faz parte de um conjunto comercial no qual vários estabelecimentos pertencem ao mesmo dono. E foi justamente essa proximidade nos negócios que ajudou a espantar os bandidos. As imagens não mostram, mas o cofre foi abandonado na calçada, logo depois que o alarme foi desligado. Como tem o alarme individual, a gente acabou desacionando o alarme do mercado. Foi aonde eles se assustaram, aí a gente ligou as câmeras, abriu a porta aqui onde estava o cofre na rua, né? No portão ficou a única marca da passagem dos bandidos e o único prejuízo, já que nenhuma quantia em dinheiro foi levada.
O proprietário da lotérica registrou ocorrência policial e entregou uma cópia das imagens das câmeras de segurança, que deve auxiliar nas investigações. Hoje em dia não adianta só a tranca de segurança, não. Infelizmente o investimento tem que ser grande e pesado na segurança. Vocês já se deram conta disso? O quanto que a gente tem que gastar dinheiro com a segurança? É o gasto que se tem, infelizmente, é necessário. Mas que é muito dinheiro, é. Ainda bem que essas câmeras estavam funcionando, porque muitas vezes, infelizmente, não tem câmeras de segurança. A gente mostrou agora esse caso aí desse estádio de futebol, 19 de outubro, é isso, né? Lá de Juí, 19 de outubro de Juí, por exemplo. Hoje em dia, sim, tem que ter câmera de segurança. Tinha que facilitar a identificação, portanto, desse torcedor aí que chamou o Tilica aí de coisas que a gente nem vai repetir. Mas, enfim, ainda bem que tinha câmera de segurança, eles se assustaram e deram no pé. Aí, mais um caso de roubo, né, de uma lotérica aqui em Porto Alegre. Atenção, vamos voltar naquela imagem, gente. Mostra só a imagem do que aconteceu aqui em Butiá, na região carbonífera. E ela é uma história, gente, que ela é sequência de um outro crime que tinha acontecido dias atrás, onde foram mortos uma mulher e o filho. Tem a ver com esse crime. O Glauco tem os detalhes deste crime que aconteceu. Conta pra gente desse flagrante jovem que foi morto a tiros no centro de Butiá. Esse jovem morto, ele teria relação nesse crime que eu comentei, que já aconteceu há alguns dias, onde morreu uma mulher que seria a mãe dos que matou ele. Olha só o rolo. E é lógico que tem por trás disso, Glauco Pazza. O que tem? Ora, hein? Como sempre, a questão do tráfico de drogas, pois né, é. André? E aí no interior, né? Aquilo que a gente sabe, não é só na região metropolitana. No interior também se espalha. Em Butiá, dá para ver que a quantidade de gente é muito grande, provavelmente numa festa, perto de um bar, né? E olha, quando começaram os disparos, o pavor das pessoas. E foram vários tiros, 11 tiros, né? Pelo menos é o que se diz aqui. 11 tiros contra o Dairon, que é este jovem que está deitado aí no chão, teria participado dias antes do assassinato de uma mulher, que seria a mãe de um dos atiradores aí. 2 homens e um menor de idade. O menor derrubou o Dairon, outro homem fez os disparos, tudo isso no centro de Butiá, na madrugada de domingo. Olha a movimentação. E olha a movimentação, como você está falando, o pânico, o risco para a quantidade de pessoas, essa grande quantidade de pessoas que estava ali no centro da cidade, André. Porque o pessoal estava ali, estava se divertindo e de repente 11 tiros. E bom, isso é o verdadeiro, né, relação com o tráfico. Que os caras não matam com 2 tiros, né? Já viu isso? E até o armamento que foi apreendido, né? Pistola, arma, revólver calibre 38, quer dizer, é gente que tem familiaridade com armas. Não, e o mais triste alguma coisa tem. E o mais triste é que sempre vai ter a vingança, né, Glauco? Já teve verdade. aquele caso, aí agora teve essa vingança. E vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, efeito Glauco. dominó. Efeito dominó, exatamente. 12h e 13 minutos, agora 30 graus é a temperatura nesse momento. Nós voltamos a falar sobre o novo coronavírus confirmado. O primeiro caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul é um idoso, um homem de 60 anos. E é importante a gente chamar a atenção para isso. Os idosos estão no grupo dos mais vulneráveis com relação ao novo coronavírus. Por isso, lares, né, que acolhem, essas residências que acolhem o público com mais idade, eles estão trabalhando na prevenção e redobrando alguns cuidados básicos e essenciais, e a gente te mostra agora na tela. É um perigo que anda a passos largos e já chegou aqui. Cuidado para alguns sinais. Falta de ar, tosse, aquela perda de apetite, uma piora do estado geral, são sinais de alarme que alguma coisa pode estar acontecendo de errado. Os idosos são os mais vulneráveis para o novo coronavírus. Doenças cardíacas, doenças respiratórias, que fazem com que haja uma redução da imunidade e, às vezes, germes que são relativamente comuns à população. Para essa população, pela redução da imunidade, passam a ser agentes de perigo. Estudos feitos na China, onde a doença foi detectada pela primeira vez, indicam que o índice de mortes em idosos com idade entre 60 e 69 anos é de 3,6%. Na faixa entre 70 e 79 anos, aumenta para 8%. Em idosos com mais de 80 anos, o índice pula para 15%. Por isso, prevenção nunca é demais. Na SPAM, Sociedade Porto-Alegrense de Ajuda aos Necessitados, houve uma palestra e os residentes receberam orientações de como higienizar as mãos. Nesta casa geriátrica,
cuidados redobrados. Nós temos todos os cuidados em relação à ventilação, à higienização das superfícies, dos ambientes, a própria higiene dos residentes, né? Todos os materiais que a gente utiliza são materiais descartáveis. Dona Fiorinda tem 88 anos. Já viu muita coisa nessa vida. Talvez não imaginasse que, nessa idade, teria que aprender a lavar as mãos de novo. Mas é o que está acontecendo. A ajuda de uma cuidadora é fundamental. Mãos dadas e limpas. O casal, junto a 61 anos, aprendeu a lição. Lavagem primeiro com sabão, entre os dedos, unha, palma da mão e depois um álcool gel. Parece que as pessoas não estão acreditando nas coisas. E eu digo, já está aí no ar e tudo. E a dona Fiorinda agradece cantando. Mas a bela polenta é boa, né? Sim. É isso aí, estão se divertindo, mas principalmente estão tendo o cuidado e a responsabilidade. Isso também já é um pedido que a gente faz para as pessoas que têm contato, né, com pessoas de mais idade, para que ajudem a lembrá-las de que precisam, né, ter esse cuidado de lavar as mãos com calma, tá com aliança, tá com anel, tira, né, faz ali a higiene. Isso é extremamente importante. Não queremos assustar ninguém, não. Mas o que nós queremos fazer? A gente precisa orientar. A gente tem que barrar a entrada deste coronavírus. Ele é um vírus que ele é novo, tanto é que o nome é coronavírus. Não há uma vacina ainda contra ele. A Itália hoje decretou quarentena em todo o país. Isto é inédito na história. São milhões e milhões de pessoas que não podem sair de casa a não ser que tenha uma boa de uma justificativa. Uma boa de uma justificativa. Bom, sobre o novo coronavírus, nós vamos agora conversar com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Marcelo Matias, que já esteve com a gente aqui. Doutor Matias, muito obrigado por sua presença. Eu não sei se a minha etiqueta deve cumprimentar o senhor ou não nesse momento, dar-lhe a mão. De qualquer forma, eu vou seguir a regra. Devo cumprimentar o senhor com a mão ou não? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é extremamente importante a gente ter essa conversa, porque nada mais importante para a população do que a orientação com relação à prevenção. A gente já tem a certeza que o coronavírus chegará de qualquer forma. E chegou. Confirmado o primeiro caso em Campo Bom. Não há a menor dúvida e temos certeza absoluta que ele tornar-se-á uma pandemia, e mais do que isso, nós vamos ter muito maior número de casos, especialmente no Rio Grande do Sul, por causa do frio. E ele vai acabar se confundindo um pouco com a gripe comum. Mas essa etiqueta respiratória, que evita inclusive o contato com as mãos e faz com que as pessoas tenham o contato de higienizar suas mãos, especialmente na hora de emitir alguma secreção, no caso de uma tosse ou de uma gripe. Mesmo falar, né, doutor, na Itália as pessoas não podem ficar próximas, 1 metro de distância no mínimo. Isso é fundamental, porque casamentos estão proibidos na Itália. Ele é um vírus que tem uma característica distinta do vírus da gripe e de vários outros dessas infecções virais que ciclos em ciclos reaparecem no mundo. A característica principal do coronavírus é que ele não tem uma mortalidade tão alta. Sabe-se que ele é um pouco mais alta a mortalidade dele do que do influenza, que é aquele vírus da gripe que tem vacina e que nós recomendamos que você que está nos assistindo faça a vacina. Ele tem uma mortalidade um pouco maior, se a gente for analisar globalmente em todas as idades, em torno de 1 a 2%. O novo coronavírus maior. O novo coronavírus é uma mortalidade maior e ele tem uma contagiosidade muito maior. E o grande problema de um caso como esse que a gente tem em Campo Bom é o fato de que esse indivíduo esteve num período assintomático, dentro das suas relações familiares, profissionais e pessoais, potencialmente sendo um que a gente chama de vetor, um transmissor. Agora, doutor, pela informação, nós tivemos aí a entrevista coletiva do governador do estado e também da Secretaria da Saúde, diz que esse paciente, quando veio da Itália, esse homem de 60 anos, ele já não se sentiu bem. Imediatamente, como ele estava lá, ele tinha máscara, ele botou a máscara e ele teve alguns cuidados, por exemplo, de buscar ajuda, estando com a máscara de proteção, para evitar que passe para os familiares, né?
Isso faz muita diferença. Se o indivíduo, se a população como um todo tiver a consciência de como fazer a prevenção, a gente vai fazer com que todos os indivíduos sintomáticos evitem entrar em contato com os seus familiares e com os seus contatos próximos. E se esse indivíduo fez essa conduta, ele sem dúvida alguma reduziu a chance de contágio. Entretanto, é importante a gente dizer, não tem nenhum caso de morte no mundo para crianças abaixo de 9 anos. A mortalidade é relacionada diretamente à idade e às doenças subsequentes que os indivíduos possam vir a ter. Atenção, tomadores de chimarrão. Muita atenção a partir de agora. Tem uma informação importante para vocês. Estou conversando com o presidente do Sindicato Médico, o Dr. Marcelo Dantas, a respeito justamente desses cuidados com o coronavírus. Para quem está chegando com a gente agora, bem-vindo. Vamos com muita informação até a 1h. Doutor, a roda de chimarrão. O presidente Bolsonaro falou esses dias para evitar a roda de chimarrão. A secretária de Saúde aqui do estado disse que não era bem assim, isso alguns dias atrás. Hoje a secretária já admite que é importante um cuidado. O governador Eduardo Leite disse que é bom evitar a roda de chimarrão. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que nós podemos fazer que nem houve numa antiga série de televisão onde tínhamos 10 gaúchos, cada um com a sua cuia, a sua bomba, porque vai acabar sendo mais seguro. Eu acho que o momento é um momento especial. Nós estamos tratando de um vírus cuja contagiosidade é muito alta, portanto não faz mal a gente evitar procedimentos simples que poderiam ser perigosos caso feitos no momento de uma virose como essa. Os tradicionais vírus da gripe, eles porque eu acho que é importante a gente diferenciar o que tem o novo coronavírus. O novo coronavírus, a gente pode pegar ele no ar, respirando? Essa é uma questão muito importante. Ele é um vírus que tem uma contagiosidade muito grande por qualquer gotícula, por qualquer partícula, e ele sobrevive, especialmente em ambientes que não estejam resfriados, em torno de 1 hora em superfícies. Por isso, essa conduta de evitar o toque excessivo e de fazer a higiene das mãos. Eu não tenho como pegá-lo no ar. Potencialmente, sim, se um indivíduo infectado espirrar e, portanto, liberar para o ar a presença do vírus. E ele fica vivo durante 1 hora, então se espirrou, tocou na superfície, tem esse risco. Por isso, justamente, que as pessoas devem andar com o seu frasquinho ou potinho, ou seja, que for de álcool gel, que ele é muito eficaz para quando entrar em contato com uma superfície onde outras pessoas possam ter entrado, poder fazer a sua própria higiene. Doutor, eu vou conversar agora ao vivo. Atenção, gente. Nós vamos ter notícias agora ao vivo da Itália. Eu vou conversar com o Wagner Lasca, ele é um brasileiro, ele é de Curitiba, no Paraná, mora já há muitos anos em Roma e ele é guia de turismo. E agora há pouco a Itália anunciou: todos os habitantes e visitantes, todas as pessoas que estiverem em território italiano não devem sair de casa por medidas de segurança. O Wagner me escuta. Oi, Wagner, boa tarde. Aí na Itália já é a tarde também, são 4, 5 horas a mais, né, Wagner? Sim, olá, André, tudo bem? Como boa está? Tarde. Sim, aqui já tudo bem, graças a Deus. Wagner, sim, aqui já são quase as 3, 4 da tarde. Certo. E, enfim, estamos em uma situação um pouquinho particular por aqui. Wagner, como é que vive agora a Itália, nesse momento? Tu estás em Roma agora, certo? Sim, eu estou em Roma. Agora, temos que distinguir uma coisa, né? O fulcro da epidemia foi na Lombardia, que é na região do norte da Itália, na Lombardia e no Vêneto, né? Depois foi se espalhando, foi descendo, digamos, o vírus para o sul da Itália. Certo. Aqui em Roma, os casos são menores que no norte da Itália. Mas, por uma questão de prevenção, nós tivemos 2 decretos do Ministério da Saúde. O primeiro saiu faz alguns dias, proibindo as pessoas de ir em lugares com muita lotação, enfim, evitar de... Bom, jogo de futebol nem tem público, né? Os jogos de futebol, por exemplo, é só... Não, os jogos estão praticamente sem a torcida, sem o público. Certo. E, na verdade, o outro decreto saiu praticamente anteontem, proibindo exatamente que as pessoas se desloquem dentro da Itália. Agora, Wagner, nós estamos vendo, Wagner, imagens daqueles chamados, eu acho que é VTR, né? Eu não lembro o nome desses trenzinhos menores. VRT. Tram. É o tram. Na Europa ele é conhecido como tram. A gente tem algumas imagens que tu enviaste pra gente. As pessoas estão... É um bondinho, né? As pessoas estão andando de trem... Aqui. As pessoas estão andando de trem? Como é que fazem? Elas têm que ficar Agora, 1 metro longe. Muito menos, porque como eu falei, como saiu um decreto ontem,
que pediu para, por exemplo, esse decreto é muito concreto. Ele diz, por exemplo, os bares e restaurantes devem estarem abertos das 6 da manhã às 18 da tarde, depois devem serem fechados. Cinemas, teatro, tudo isso... Mas a Itália está parada, então. Exato, está paralisada. Os museus já estão fechados já faz alguns dias, cinema, etc. Todos os lugares públicos estão fechados. A indicação que nos dão é que fiquemos em casa Até quando? Com todo cuidado da exigência da higiene pessoal, né? Lavar as mãos, etc. Usar a máscara, se você vai sair para algum lugar, para o outro, apesar que não é tanto... A questão é a seguinte, eu acho que não temos que fazer tanto alarmismo aqui em Roma não tem a quantidade de infectados como do norte da Itália. A questão desse procedimento de evitar sair, etc., essas normas, é para prevenir a futura difusão do vírus, né? Tá certo. Wagner. Então, é por isso, sim. Eu te agradeço a tua participação ao vivo, direto de Roma, na Itália. Obrigado. Muito obrigado mesmo, porque acho que nos traz informações, porque o que acontece na Itália, sabemos que é uma medida de prevenção, sim, rigorosa, não sei se demais, né? Obrigado, Wagner, um abraço grande. Sim, agora está bem rigorosa. Ok, um abraço, André. Obrigado. Ok, obrigado. Doutor Marcelo, essa medida da Itália, né, como é que o senhor vê? Ela é exagerada ou não? O que eu acho importante, na verdade, é que a gente tenha uma população tranquila, mas alertada, e um governo, esse sim, um pouquinho mais estressado. Quando a gente tem o governo atuando de maneira mais direta, a gente consegue evitar a circulação do vírus. Qual é o objetivo do que está se fazendo na Itália e se fez, inclusive, na China, e agora a China está liberando um pouco? É o fato de que ele é um vírus que, regra geral, já existe um caso com 24 dias, mas a transmissibilidade dele é entre 1 a 14 dias. Como é entre 1 a 14 dias, se todos os indivíduos ficarem 14 dias dentro de casa, o vírus vai parar de circular. Fecha o ciclo. Então essa é a lógica. Por isso que eu acho que as pessoas têm que não estar alarmadas, porque a mortalidade dele ainda assim é muito baixa. Se a gente analisar numericamente, a mortalidade é menor do que o vírus da gripe. Entendi. Mas o governo tem que estar preocupado e tem que estar atuando. Eu acho que o senhor fez assim um exemplo, para mim ficou, eu já vinha pensando sobre isso, mas ficou muito claro. Tomar uma medida extrema agora, fica todo mundo dentro de casa, né? Faz com que, porque essa medida deve durar cerca de 2 semanas, essa medida do governo. Né? Então faz o ciclo, né, do coronavírus, do novo coronavírus, faz o vírus morrer, porque aí ele não vai dar sequência a outros, né? Não vai se reproduzir, digamos assim. Essa é a ideia. E aí, então, fechando o ciclo aí nesses 15 dias, aí uma medida extrema, mas necessária, né? Para o bem da saúde. É uma medida de todos. governos que pensam e botam a população em primeiro lugar. A gente sabe da história passada das viroses, que a pior de todas foi a gripe espanhola, que não teve essa preocupação, porque era no momento da Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente tem uma questão melhor, nós temos uma estrutura de saúde melhor, temos UTIs, e o governo pode sim interferir para proteger a população fazendo medidas básicas. O que a Itália está fazendo deveria ser feito por outros países, então? Tenho certeza absoluta, especialmente em países que estejam no auge do inverno e tenham um conjunto importante de casos internos. Quando a gente tem casos que são como esse nosso do Brasil, fica mais complexo fazer. A gente não pode parar uma cidade com Campo Bom, até porque se o indivíduo tomou as medidas, o vírus não precisa necessariamente estar dentro da cidade. A população de Campo Bom precisa usar máscara, por exemplo? Ela deveria usar especialmente se em grandes aglomerados, se tivesse algum tipo de sintoma respiratório, mas especialmente aqueles sintomas clássicos. Febre associada a algum sintoma viral, perda de força, dor de cabeça, eventualmente diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, essas coisas, dor no corpo, essas coisas importantes que podem sim ser sinais de que estejam com uma infecção viral sistêmica. A repercussão sobre o chimarrão ela é extremamente grande. Vamos ver o que disse o governador Eduardo Leite sobre o chimarrão. A nossa população em primeiro lugar, a necessidade de reforçarem-se os atos de higiene pessoal, né, o lavar as mãos frequentemente, evitar o hábito do chimarrão compartilhado, porque está, nesse caso, apresentando maior disponibilidade de contato com o vírus, se alguém estiver com o vírus contraído. O governador do estado, né, que é a figura máxima do Rio Grande do Sul, dizendo claramente, orientando as pessoas a evitarem tomar chimarrão, o que não é problema nenhum. Né? Isso é um hábito, não é para parar de tomar chimarrão,
ele foi muito claro, parar de compartilhar o chimarrão. Tá? Então, assim, são medidas simples, doutor, e que é para o nosso benefício. Eu acho que o senhor tocou num ponto muito didático do ciclo do novo coronavírus. Tomando essas medidas radicais que a gente se assusta, né? A gente olha lá para a Itália, 60 milhões de pessoas trancadas praticamente dentro de casa. Isso assusta? Assusta. Mas para que isso? Para fazer que o ciclo do vírus termine. Daqui a pouco a gente vai ter notícias da Itália que conseguiram eliminar de uma maneira muito rápida o novo coronavírus. É exatamente essa a ideia. Bom, nós precisamos de governos atuantes e populações esclarecidas para resolver esse problema. E que bom contar assim com o apoio do senhor, porque eu acho que didaticamente as pessoas vão entender que isto não é assustar. A gente não está querendo assustar. Não é fazer alarme, né? Não é fazer sensacionalismo. Agora, tomando uma medida radical, se consegue eliminar esse vírus e quem sabe outros juntos, né, doutor? Sem dúvida. Olha, é importante a gente dizer que o influenza, que é o da gripe, ele tem vacina já disponível, o do corona ainda não tem, apesar de estar em pesquisa, e ele, do ponto de vista epidemiológico, ele é mais comum. Então, acho que a nossa população deve tomar cuidado, especialmente na entrada do inverno, com todas as possibilidades desses vírus de transmissão respiratória. Muito bem, doutor, muito obrigado. Por uma questão, né, de didática, vou evitar esse contato pessoal com o senhor. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui com a gente. André, é um prazer enorme. Eu só vou dar um último recado para a população. Diga, se for espirrar, não cubra com a mão, cubra com o cotovelo, a base de dentro do cotovelo, vai ser mais seguro para todos nós. Ou então, né, usa um lenço de papel, espirra no lenço, põe no lixo, nada nas mãos, água e sabão e álcool gel. Muito obrigado, doutor. Acabamos de fazer algo que realmente é importante, que é orientar a população. E todo dia nós estamos orientando. Muito obrigado por continuar aqui comigo. 30 graus é a temperatura nesse momento. Atenção, 12h32. Na zona sul da capital, um perigo. Guerra entre as facções do bairro Restinga. Já não é de hoje, está cada vez pior. O assassinato de 3 pessoas, agora no final de semana, deixou a polícia em alerta. E a gente vai explicar o porquê agora. Pega a visão aí, ó. Aí, ó, tamo aí, não é cachorro, hein? O vídeo está circulando no WhatsApp e mostra homens andando pelas ruas da Restinga, no extremo sul de Porto Alegre. São integrantes de uma facção que estão tomando um ponto de tráfico no bairro. Eles chegam a dizer: estamos de volta. Quem disse que nós não ia voltar pra terrinha? Este homem que aparece de frente foi preso ontem pela Brigada Militar na Restinga. Ele estava com um segundo comparsa que também foi detido. Os dois portavam esta arma neste carro clonado. Há pelo menos 5 dias, facções rivais trocam ameaças, elevando o nível de tensão de quem vive no local. Será que nós estamos tranquilos ou não estamos? O vídeo mostra um colete à prova de balas ao lado de um fuzil. Teria sido feito para assustar uma gangue contrária que ameaça retaliação. As provocações seguem por mensagens de áudios no WhatsApp. Tô vendo que vocês são bandidão, vocês vão tomar toda a velha, tudo. Quem quer que vocês acertaram, mano? Fala sério, mano, entendeu? Nós vamos aí pra matar, não pra brincar, não, entendeu? Tem até promessas de execução. Restinga é nossa, mano. Quero ver se vocês vão segurar, vocês não sabem nem trocar tiro. Vieram aí, não balearam ninguém, deram tiro pra cima. Pô, vocês deram sorte que nós com o peixe. Ei, não quisemos dar tiro cada das crianças, irmão. Tinha mais de 50 crianças. Respeitaram as crianças? O alvará é pra matar todo mundo. No domingo, 3 pessoas foram assassinadas nesta casa na Rua A. E que a motivação tem como pano de fundo o tráfico de drogas. Foram intimadas diversas pessoas da comunidade, bem como pessoas da localidade em que moravam essas vítimas, porque elas fazia pouco tempo que elas foram morar naquele ambiente. A lei do silêncio é o que impera aqui na Restinga. Moradores e comerciantes evitam falar sobre o clima de tensão que se instalou por aqui depois da divulgação de vídeos, áudios e das mortes. A Brigada Militar reforçou o patrulhamento em toda a região, nesta que é uma das maiores comunidades de Porto Alegre. Muitos dos moradores com quem a gente conversa estão bastante aterrorizados com essa situação, que nós viemos numa sequência bastante grande de atos ali que mataram integrantes da comunidade, pessoas que conviviam ali. Ainda de acordo com a polícia, foram registradas pelo menos 8 mortes na Restinga de janeiro até agora.
Sabe que eu fico olhando assim uma reportagem como essa, mostrando aí a Restinga, e eu fico pensando, a Restinga, sabem que ela é um centro estratégico muito grande, até de circulação em Porto Alegre, porque ela poderia facilitar muito a circulação das pessoas para ir para o extremo sul, por exemplo. Vem lá pela Vila Nova, pelas estradas, é tão bonito, poderia atravessar a Restinga e ir para Itapuã, né? Para a gente poder frequentar a nossa querida Itapuã, mas não pode por causa da criminalidade. Aí uns dizem assim, ó, mas são criminosos eles que se matem. O problema é que eles estão matando, não só entre eles, mas também matando as pessoas que estão próximas. E esse é o grande desafio da polícia, acabar com isso. Quantos líderes comunitários às vezes ficam nas mãos dessas pessoas? Por quê? Porque eles querem impor a ordem deles. Mas a polícia, o Estado, não deve deixar. Gente, eu quero a sua atenção, porque para acabar com as dores, aquela sensação de peso e cansaço nas pernas, provocadas pelas varizes, você precisa deste aqui, Varicel. Vejam esse recado. Vamos subir de escada, amiga. Vamos mexer essas pernas. Ai, minhas pernas estão doendo muito por causa das varizes. Então dá um alívio pra elas com Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel, pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Esse aqui, ó, com o Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas, ó, vão ficar muito aliviadas, muito mais leves, todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está vendo em todas as farmácias do Brasil, em todas, eu disse. Agora preste atenção, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija esse aqui, ó, Varicel. Varicel, pernas novas, todo dia. Muito bem, atenção, gente, atenção, Santa Maria, chamado de Santa Maria, o Ministério Público entra com pedido para que os réus do caso Kiss sejam julgados em Porto Alegre, o que deixa indefinido o júri de Luciano Bonilha Leão, que já estava marcado agora para a próxima segunda-feira, lá em Santa Maria, região central do estado. Nós vamos agora conversar, quem é que está lá em Santa Maria? A Bruna Tasqueto tem as informações, não é, Bruna? Boa tarde. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para o pessoal que está de casa. Pois é, menos de uma semana para a realização do júri, o clima ainda é um pouco de incerteza aqui na cidade. Isso porque ontem o Ministério Público, em acordo com os familiares de vítimas, entrou com um recurso na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Gaúcho, pedindo o desaforamento do júri do Luciano Bonilha Leão. Ou seja, a transferência, então, do júri de Santa Maria para Porto Alegre, assim como ocorreu com os outros 3 réus, os sócios Elisandro Spor, Mauro Hoffman e outro músico, Marcelo de Jesus dos Santos. O que eles alegaram? A mesma coisa que a defesa dos outros réus alegou, que o júri aqui em Santa Maria, né, poderia haver uma certa parcialidade dos jurados e, por isso, acarretar mais para frente a nulidade do julgamento. Tá certo. Hoje pela manhã, o desembargador, relator do processo, ele já, em caráter liminar, negou esse pedido, mas os outros desembargadores ainda devem apreciar, então, esse pedido do Ministério Público. A expectativa dos familiares é de que seja isso ocorra até sexta-feira. O que o relator alegou? Que o próprio Luciano Bonilha Leão quer que o júri seja aqui em Santa Maria e de que também já está tudo pronto. O doutor Ulisses Lousada, desde outubro, organiza o júri. Amanhã vai começar também a montagem da estrutura lá no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria. Então, por enquanto, o júri está mantido, mas até sexta-feira os familiares esperam uma decisão contrária a isso. Tá certo. Lá em Porto Alegre. E a gente segue acompanhando por aqui, André. Tá bom, obrigado, Bruna Tasqueto, pelas informações. E atenção, daqui a pouco, todos os detalhes. Ronaldinho preso lá no Paraguai. Olha aí a foto do Ronaldinho. Decisão que saiu agora há pouco. Estavam tentando uma prisão domiciliar, mas não querem o Ronaldinho na prisão junto com o irmão. E ainda vamos falar mais sobre o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul. Um homem de Campo Bom. Daqui a pouco todos os detalhes. É um rápido cafezinho, eu vou ali, ó, muito rápido, mas não sai daí. Até já.
Um dos assuntos mais importantes do dia é a prisão de Ronaldinho, que segue preso no Paraguai, Jeremias Werneck. A justiça paraguaia negou o pedido de prisão domiciliar do Ronaldinho e do Roberto Assis Moreira. Agora pela manhã, o juiz Gustavo Amarilha disse o seguinte, abre aspas, não podemos correr o risco de essa investigação acabar por causa de uma fuga. Portanto, o juiz negou a prisão domiciliar e até, o Glauco pode nos ajudar, a defesa do Ronaldinho e do Assis, ela propôs uma fiança. E a justiça paraguaia disse, não, a gente não pode, porque isso pode significar obstrução da investigação, Glauco. Ou seja, a justiça paraguaia não está dando nenhum espaço para a defesa do Ronaldinho. O que reforça, né, Glauco, só para acrescentando aí com Jeremias, a questão de lavagem de dinheiro, que a gente sabe que está sendo investigado. Olha, André, olha, Jeremias, sabe que a defesa do Ronaldinho chegou a alegar que haveria discriminação da justiça paraguaia em relação ao Ronaldinho. Isso dá conta de que o Ronaldinho é muito famoso, tem muito dinheiro, então eles gostariam de dar um exemplo e estariam então pegando o Ronaldinho para Cristo. Entre linhas foi isso que eles quiseram dizer. Tá, a justiça não cedeu ao pedido da defesa, que inclusive assinou com uma fiança de $800 mil. Não é pouco dinheiro, hein? Olha, pelo câmbio atual dá quase 4 milhões de reais. Essa fiança viria em formato de uma garantia de uma casa na Grande Assunção, em que ficaria o Ronaldinho e o irmão, enquanto eles responderiam ao processo. De quem é a casa? A casa seria de um fiador solidário. Não foi informado o nome de quem, provavelmente alguém que tem relação com o Ronaldinho lá no Paraguai. Não se sabe se tem relação com esses empresários que levaram ele. E a investigação continua. 4 pessoas foram detidas para averiguação, inclusive um funcionário da imigração que teria permitido a entrada do empresário do Ronaldinho lá no dia 26 de fevereiro com documentos falsos. Ou seja, quanto mais puxa o fio ali, André, Jeremias, mais sai coisa debaixo desse tapete aí, viu? E tem um outro detalhe aí, Glauco. Agora pela manhã, na coletiva que a Justiça Paraguaia deu, a informação é a seguinte, que o juiz, o Gustavo Amarilha, além de negar o pedido da defesa, ele autorizou uma perícia nos celulares do Ronaldinho e do Assis. Justamente porque está se investigando outros crimes, como a lavagem de dinheiro. Então, agora está autorizada uma perícia nos celulares dos irmãos Moreira. E só para complementar a questão dos $800 mil, um dos promotores que atuou nesse caso, ou que está atuando, chegou a dizer o seguinte, ó, $800 mil. O que é isso para o Ronaldinho, que verdade, tem uma fortuna? Não significaria nada e outra. As coisas não podem ter 2 pesos e 2 medidas. Pois é. Né? E ele não teria raiz alguma com o Paraguai para conseguir esse processo de cidadania. Então permaneceram com a decisão de manter os 2 irmãos presos. E podem ficar até 6 meses, que é o período inicial de investigação. Dessa prisão preventiva ela tem validade de 6 meses. Então, isso pode acontecer. Tem um dirigente do futebol paraguaio que está preso em um processo semelhante de investigação. É da Federação Paraguaia de Futebol, isso, né? Presidente da Federação Paraguaia. Prisão preventiva que está neste junto mesmo com local eles. Há 4 meses. Há 4 meses esse dirigente está lá. Ou seja, se houver uma relação aí, se o juiz for o mesmo, o promotor é o mesmo, o Osmar Legal, rigor, né? ele pode tem ficar, rigor. O Ronaldinho e o Assis podem ficar um bom tempo. Jeremias, diga, Glauco. André, um pouco da rotina, tá vendo aí a foto do Ronaldinho, né? Isso teria sido tirado por um amigo, jornalista, parece que está comprovado realmente. Eles permanecem numa cela que tem cama, ventilador, porque esse calor que está fazendo aqui também está fazendo lá em Assunção. É uma frente de umidade, muito calor. E também eles têm acesso à televisão. Eles estão acompanhando as notícias através da imprensa paraguaia. E a imprensa que está indo a fundo também. Quer a averiguação, quer que o governo tome ciência do que está acontecendo nessa questão dos documentos, porque, eu repito, é uma crise institucional no Paraguai. Olha, eu quero chamar a atenção para essa imagem que a gente está vendo do Ronaldinho, essa foto. Ele está de chinelos, o chinelo é de uma das marcas mais famosas que ele tem contrato, um contrato vitalício. Fazendo merchan. E ele está sorrindo, né? Pois é. O que ele quer passar nessa foto aí, né? Ele está sorrindo. Agora, eles devem estar muito preocupados, porque viram que a coisa não é bem assim.
né? Não é bem assim. O tal promotor... Aliás, o nome do promotor, vocês viram? É Osmar Legal. Legal, né? Legal. Olha o nome do promotor de justiça. Eu só quero fazer um registro nesse episódio todo. Eu não estou aqui contestando as decisões da Justiça Paraguaia. Agora, essas imagens que nós estamos vendo nesse exato momento do Ronaldinho num corredor algemado, me parece que é um exagero. Se algema um indivíduo quando ele tem, quando ele leva um risco a alguém. O Ronaldinho, ali nesse momento, ele não está significando risco para ninguém. Ele não precisava ser algemado. Nesse corredor com 10 policiais, André. E outra coisa que chama... Não, risco absolutamente nenhum ali. Agora, o que ele corre o risco é de sequestrarem ele, né? Esse é o risco que ele correria. Agora, aí o que ele faz? Ele tapou as algemas, claro, porque é uma cena emblemática. Mas tapando já se sabe que ali tem uma algema. E o Assis ali atrás, ele não tapou, né? Ele seguiu com as algemas. Agora, o que chamou muito a atenção, porque na sexta-feira já tinham liberado eles. Né? Eles estavam, inclusive, com a passagem pronta para voltar. Na primeira abordagem do Ministério Público local. E aí, depois, teve aí um juiz que disse não. E aí foi transferido, né, da outro promotor, que aí foi, eu acho que é o doutor Legal, que disse não, a coisa não é bem assim. Eles foram liberados. É que tem uma coisa em ordem também cronológica, Glauco, eles foram liberados e aí este novo promotor recebeu a informação de que eles já haviam comprado passagens para voltar ao Brasil. Exatamente. E aí é que ligaram o alerta. Opa, eles estão liberados, estão comprando passagem para voltar ao Brasil? Não, pera um pouquinho. Aí o novo promotor disse, não, vai ficar aqui. São duas coisas. Essa aí, a ameaça real, me parece, de que eles pudessem vir para o Brasil e daqui não seriam extraditados de forma alguma. E a outra questão que foi surgindo muita coisa de irregularidade na própria imigração. E aí acendeu também mais uma luz de alerta de que algo tinha que ser investigado. E os que receberam ele no Paraguai, o próprio representante deles no Paraguai. E aí começou a ver que também tinha um passaporte falso. Os dois passaportes deles, né? O do Ronaldinho e do irmão pertencem a duas mulheres que também foram presas. E aí, para esclarecer, vão ter que ir mais a fundo no negócio. E tem um outro detalhe. O Glauco já foi a trabalho ao Paraguai diversas vezes. Se o Assis e o Ronaldinho quisessem, se eles quisessem, poderiam cruzar a fronteira de carro, como o André estava me comentando aqui. Então, essa decisão de não liberar para prisão domiciliar também seria para derrubar essa possibilidade, né? E são várias frentes, tá, André? A investigação em relação ao documento falso, mas tem outra frente investigando a empresária, a Dália, essa que seria responsável por recebê-lo no Paraguai, que inclusive a instituição foi fechada, o CNPJ, o equivalente ao CNPJ, foi cassado. E mais um empresário de cassinos que também teria envolvimento com negócios escuros. Bom, a gente vai continuar acompanhando e agora o Jeremias tem um recado. Claro, vamos começar o ano com mais segurança? A Intercept traz ação mês do consumidor. Não é isso, Carla? Jeremias, no mês do consumidor, contratando em março o serviço de segurança eletrônica, a primeira mensalidade fica para junho. E você pode monitorar o seu patrimônio 24 horas, tudo através de aplicativo. E a Intercept possui serviços de rondas, cerca elétrica, câmeras de segurança, inclusive, e aplicativo Bairro Seguro, que podem também ser contemplados nessa ação de vendas. Se você está em busca de mais segurança, contrate agora o serviço de segurança eletrônica e pague a primeira mensalidade em junho. E esse serviço é ideal para residências, comércios, empresas e condomínios. Aproveite e contrate também o serviço de rastreamento para carros, motos, caminhões e frotas. Com a Intercept, você começa o ano com mais segurança. Ligue agora mesmo 4007-2640 ou acesse intercept.com.br, Jeremias. Tá bom, tá aí a mensagem da Carla. Então, André, estamos atentos aí, novidades do caso do Ronaldinho. Exatamente, vamos continuar. E o caso, obrigado Jeremias Werneck, né, pelas informações, vamos seguir acompanhando. Obrigado, tchau Glauco. E olha só, a gente vai seguir no caso, o primeiro caso confirmado de coronavírus no Rio Grande do Sul. Na cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos, um homem de 60 anos voltou da Itália em fevereiro, já voltou com sintomas, procurou os postos de atendimento, foi um hospital particular lá ali na região de Campo Bom. Portanto, confirmado o primeiro caso, ele está se recuperando, ele está bem.
Mas é um alerta. O colega Guilherme Fadanelli está neste momento no Palácio Piratini e a Gabi Lerina está em Novo Hamburgo, na frente do local onde ele foi procurar atendimento, que é o Hospital da Unimed, lá em Novo Hamburgo, no centro da cidade. Estamos ao vivo, trazendo informações e, mais que isso, orientações para você. Estamos até 13h, informando, atualizando os cuidados necessários a respeito de evitar o contágio, né, do Covid-19, que é o vírus, o novo coronavírus. Eu começo com o Guilherme Fadanelli para nos falar. Tivemos uma entrevista coletiva agora de manhã de esclarecimentos e ele nos atualiza resumidamente o que aconteceu, Fadanelli. Fadanelli não nos escuta, acho que nós tivemos um problema de sinal com o Fadanelli. Já pode seguir. André, pois é, são 190 casos notificados aqui no Rio Grande do Sul, atualizando os números. 103 foram descartados e 86 estão no Laboratório Central do Estado, ainda passando por exames, e um deles, então, deu positivo a esse caso de hoje de Campo Bom. O governador Eduardo Leite, durante a coletiva, ele deixou bem claro que não é o caso da população se alarmar, porque o Rio Grande do Sul está, sim, preparado para lidar com esse caso do coronavírus. A gente tem, inclusive, uma fala do governador Eduardo Leite para mostrar para vocês, que fala basicamente de um hábito dos gaúchos, que é o chimarrão. Nossa população em primeiro lugar, a necessidade de reforçarem-se os atos de higiene pessoal, o lavar as mãos frequentemente, evitar o hábito do chimarrão compartilhado, porque está, nesse caso, apresentando maior disponibilidade de contato com o vírus, se alguém estiver com o vírus contraído. Muito bem, vamos direto então agora para Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, que é uma cidade vizinha de Campo Bom, onde esse homem de 60 anos procurou atendimento assim que chegou da Itália. A Gabi Lerina está lá e nos traz os detalhes de como é que está nesse momento aí na cidade, hein, Gabi? Oi, André, boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando. Foi exatamente aqui nesse hospital privado logo atrás de mim, que esse paciente que está com caso confirmado do novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro caso, procurou atendimento. As primeiras informações dão conta de que ele veio até aqui no dia 2 de março e teria contado, então, à equipe médica que teria recém-desembarcado da Itália e que estava apresentando os primeiros sintomas semelhantes, seriam compatíveis com o novo coronavírus. A gente está aguardando, André, na verdade, uma nota oficial aqui do hospital para nos dar mais detalhes, por exemplo, do que ele sentia quando ele chegou aqui na instituição. Por exemplo, qual seria a febre que ele estava marcando naquele momento, quais eram os outros sintomas gerais, por óbvio, que ele estava sentindo. Essa nota deve ser divulgada ainda no início da tarde. Nós estamos aqui, então, em frente à instituição para poder entender e ter mais detalhes e passar essas informações para vocês que estão nos acompanhando. Mas, de todo caso, foi aqui, então, nessa instituição, bem pertinho mesmo de Campo Bom, na região aqui, estamos em Novo Hamburgo, que esse paciente de 60 anos procurou atendimento médico, André. Lembrando também que agora aqui na cidade, além dessa situação, tá todo mundo, obviamente, de olho, né, querendo saber mais detalhes sobre esse caso confirmado de coronavírus. Está muito quente por aqui, André Har. Olha, acima dos 30 graus, com certeza, aqui nessa região de Campo Bom, que sempre é uma das mais quentes do nosso estado. Mostrar para vocês aqui, falando de prevenção, olha como é que a gente está andando. Já passei para os meus guris aqui no carro, todo mundo utilizando álcool gel a todo instante. Prevenção nunca é demais, né, André? É verdade, é isso aí, é importante. Inclusive, nós temos parceiros muito importantes, o próprio Simers, nós ouvimos aí há pouco o presidente do Simers. Esse cuidado, ele é básico para a gente fechar o círculo, né, do coronavírus, desse novo coronavírus, e fazer com que ele não se reproduza. Esse é o objetivo do cuidado, não alarmando as pessoas. Então, por isso que a gente tem repetido a importância do álcool gel, lavar as mãos, né? A ética da respiração, né? Ter o cuidado de espirrar no cotovelo, assim, para não passar para as pessoas. Cuidados simples, mas essenciais. Obrigado, Gabriela Lerina, falando diretamente lá de Novo Hamburgo, onde foi o local que o paciente buscou o primeiro atendimento. Este paciente, que é de Campo Bom, de 60 anos, primeiro caso de coronavírus.
Primeiro caso aqui no Rio Grande do Sul. Desde 2018, o CREMERS, que é um parceiro nosso nesse trabalho também de divulgação a respeito do novo coronavírus, ele está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, na capacitação e representatividade. Hoje oferece a todos os médicos uma plataforma de conhecimento com acesso gratuito a livros e artigos das mais importantes publicações do mundo. Com o novo portal, os médicos agilizam, né, o seu dia a dia com os serviços online e tem mais tempo, né, para outras atividades. Enfim, uma série de novas entregas, mas sempre seguindo os mesmos valores. O CREMERS ocupa importante posição no debate dos grandes temas da saúde, como no caso o novo coronavírus, e defende a ética com respeito à autonomia dos médicos, porque mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS, em ação pela saúde. Gente, muito calor hoje no Rio Grande do Sul, se preparem, nós vamos ter uma onda de calor até o final de semana, 30 graus agora, então vão se preparando, muita água, muita proteção, álcool gel nas mãos, confirmado, portanto, o primeiro caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, um homem de Campo Bom. Nós vamos encerrar mostrando a imagem de Tramandaí, onde tem sol muito forte, 30 graus também a temperatura lá na região. Um beijo a todos e até amanhã. Tchau, tchau.